Bom dia. Palavra dessa manhã vai se encontrar no livro de Mateus, capítulo 7, verso 1, que diz assim: Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgam os outros. Eu usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. E o tema desse devocional é a medida da graça. Leremos. À primeira vista, é fácil interpretar mal Mateus capítulo 7, verso 1, como um passe para desconsiderar a responsabilidade por ações pecaminosas, uma licença para fechar os olhos às transgressões. Mas quando olhamos mais de perto, as palavras de Jesus nessa parábola não são um endosso à indiferença moral. Então devemos julgar ou não devemos julgar? Jesus adverte contra julgar os outros injustamente. Devemos, em vez disso, confiar no Espírito Santo para praticar o bom julgamento. No entanto, esse versículo não é um chamado para abandonar o discernimento. Pelo contrário, é um convite para exercê-lo com compaixão e entendimento. Deveria obrigar os discípulos de Cristo, ainda hoje, a refletir sobre a medida que usamos. Somos rápidos a condenar ou ansiosos por discernir com graça? Nossos julgamentos são temperados em empatia? Pense por um momento. Onde foi rápido em considerar os outros sem total compreensão ou conhecimento preciso? Como você pode liderar com compaixão ou em vez de uma atitude de julgamento? Glória a Deus. Uma oração. Senhor, segundo a tua verdade, concede-me a sabedoria para julgar com graça. Ajuda-me a discernir com compaixão. Leva-me a refletir o seu amor em cada interação. Amém. Glória a Deus por esse devocional a respeito que fala sobre julgar e medir. Tem outra palavra também, que está, se eu não me engano, em Tiago, que diz a respeito quando nós aconselharmos, julgarmos determinadas situações que nos acontecem, devemos ter um espírito de mansidão, porque com certeza aquilo sobrevirá a nós na mesma medida e no mesmo julgamento, se porventura nós não fizermos isso de forma adequada com esse espírito de mansidão. Quando nós julgamos algo, ou medimos, ou aconselhamos alguém em determinadas situações que acontecem, em fúria, em raiva, em ira, ou qualquer sentimento negativo da situação, aquilo sobrevém a nós caímos no mesmo parecer da mesma palavra que liberamos sobre determinada situação, ou assunto, ou aquilo que estamos até mesmo envolvidos. Mas, todavia, se nós tivermos um olhar clínico, como Jesus nos ensina nesse devocional, de estarmos verdadeiramente inclinados a enxergar circunstâncias, a situação ao derredor ou o que nos acontece, com o espírito de mansidão, com discernimento, verdadeiramente aquilo não vai recair sobre as nossas vidas, mas contudo será resolvido e será um ato de aprendizado, um fato de aprendizado, um testemunho vivo que nós podemos aí ter respaldo para contar. Então, que nós possamos na nossa vida, no nosso cotidiano e tudo que nos acontecer, temos medida justa e temos julgamento justo, mas direcionado pelo Espírito de Deus, para que tudo aquilo que aconteceu com alguém ou conosco não recaia sobre nós, se nós dirigimos a situação com agressividade,
Que nós possamos, nesta manhã, compreender que Deus, Ele simplesmente vê a intenção do nosso interior. E se essa intenção é uma intenção de elevar a situação de uma forma agressiva, assim também Deus fará que aconteça conosco. Mas se a intenção for apaziguadora, uma intenção verdadeiramente de solução e de resolver a situação, verdadeiramente o que nos acontecer futuramente, Deus assim o fará da mesma forma. Então que nós possamos refletir sobre esse texto, sobre esta palavra e termos sobre o nosso interior que Deus ele está ouvindo e vendo todas as coisas, principalmente à medida do que julgamos e à medida do que medimos todas as situações que nos acontece ou que não seja conosco. Bom dia, essa foi a palavra desta manhã. Deus abençoe seu dia em nome de Jesus.